Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí Provérbios 1, do 7 ao 11 diz o seguinte: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consinta. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos, os inocentes. Amém. Pode sentar, irmãos. Pai Santo, Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos reunidos nesta noite para louvar e adorar o teu santo nome, Pai. Neste momento, eu gostaria de fazer uma oração especial, Pai, por cada irmão que está aqui presente e por mim, Pai, que o Senhor possa estar me usando para trazer a tua palavra nessa noite, para que o seu nome seja exaltado e glorificado, Pai. E peço que o Senhor abra um entendimento dos irmãos através do Espírito Santo, para que possam compreender o que o Senhor quer falar nessa noite, Pai. Usa-me como seu instrumento e seja feita a tua vontade, Pai, hoje e sempre. Amém. Irmãos, como muitos de vocês sabem, o Salmo capítulo 1 foi escrito por Davi. E bem conhecemos como foi a vida de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim, isso não impediu dele cometer alguns erros. Como bem sabemos, ele cometeu adultério ao se deitar-se com Betseba, e cometeu assassinato ao mandar Urias à frente da batalha e ele ser morto. E com isso, ele pede perdão a Deus, reconhece que errou, porém Deus o perdoa, mas consigo trouxe consequências graves. Primeiro começou ele perdendo o filho que ele teve com Betseba, né? E logo depois Deus fala que ia haver sangue sobre sua casa, e assim o fez. Um dos seus irmãos toma a sua filha e a estupra, e o seu outro filho, Absalão, vinga a sua irmã, o matando. E mais lá pra frente vai falar que esse mesmo filho dele, Absalão, tenta tomar o reinado de Davi. Vai atrás dele, é tanto que Davi foge, escreve até salmo sobre isso. E nesse meio termo, o filho de Davi também é assassinado. Ou seja, sempre houve sangue na casa de Davi. Mas teve um filho, o filho que ele teve logo após esse que ele perdeu, que foi Salomão. Logo após quando Davi morre, Deus vem para Salomão e pede para que ele pudesse fazer um pedido. Ele podia escolher qualquer coisa. E ele pediu para que Deus desse sabedoria. Deus se alegrou do pedido dele e, além da sabedoria, deu riquezas. Ele foi o homem mais sábio, fora Jesus, né, que pisou nessa terra, e foi um dos homens mais ricos que pisou nessa terra também. E eu lendo esses dias o Salmo 1 e o Provérbio 1, ano passado a gente, nossos jovens, fizeram a leitura da Bíblia em um ano. E quando chegou em Salmos, eu lia, né? E também aqui a gente canta esse Salmo número 1. E quando eu fui ler Provérbios, eu achei isso muito interessante, porque da mesma forma que Davi inicia Salmos, falando sobre os dois caminhos, sobre a consequência de seguir o caminho do ímpio e o caminho do justo, Salomão também vai falar lá no seu primeiro capítulo do livro de Provérbios a mesma coisa, que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos os desprezam. E aí ele começa no versículo 8 dizendo: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Aqui a gente pode perceber que Salomão pegou as coisas boas de Davi. Sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, teve suas falhas, mas o filho dele, Salomão, reteve as coisas boas.
o ensino, que, como sabemos, Davi era temente a Deus. Com certeza ele falava de Deus para seus filhos, lia ali com seus filhos, e todos tiveram o mesmo ensinamento. Agora alguns deixou os seus sentimentos tomar de conta. O irmão tomou de conta ali, né, da beleza, da formosura da sua irmã, e deixou aquilo tomar de conta e acabou cometendo um grande pecado, um grave pecado. E ele não se redimiu. Vai falar que ele tem relação com ela e a despreza, deixa de lado e vai embora. E Absalão tomou de conta no seu coração a ira. Ele se irou contra aquela atitude do seu irmão e o vingou, matou. E não com isso, subiu também um sentimento de poder, de ganância, queria tomar o reinado do seu pai. E assim ele tentou fazer. Mas Deus sempre está com seus filhos. E protegeu Davi. E acabou que Absalão morreu. E Davi se dói muito. Porque mesmo quando ele estava sendo perseguido, ele não teria coragem de matar seu próprio filho. Tanto que quem mata é um dos seus soldados. E ele fica triste quando isso acontece. Ele rasga suas vestes. Porque isso é um sentimento de uma perda de um filho que o pai sente. Apesar das consequências, né, que o filho fez, isso é algo de grande dor para um pai. E hoje eu queria trazer a comparação desses dois capítulos, o Salmo 1 e o Provérbio 1. Eu intitulei os dois caminhos, o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. E coloquei de pai para filho, o ensinamento de um pai para seu filho. E o que eu quero trazer hoje para a igreja, que nós, tanto as mães, os pais, os homens e as mulheres, que já são mãe, que já são pai, e os que vão ser, que possamos se debruçar nessas duas passagens, para que possamos ensinar aos nossos filhos o caminho onde ele deve andar. Esses dois capítulos aqui falam sobre o caminho que o ímpio segue. Se deleita em seus prazeres, os prazeres da carne, do mundo. E também fala do caminho dos justos, que é, como vai falar em Salmo 1, como uma árvore na beira do rio, né? As margens do rio que dá o fruto e sempre está verde. E trazendo essa comparação, vamos ver as consequências dos ímpios, que ele fala também como os ímpios vão tentar seduzir para convencer você a cair no pecado. E aqui traz a primeira lição destes dois capítulos. Que vocês possam ensinar os filhos a palavra de Deus desde cedo. Mostrar tanto a palavra e a consequência de que não seguir a palavra pode trazer. Porque eu creio que se Absalão tivesse seguido os mandamentos, honrar pai e mãe, com certeza ele não teria morrido e teria até participado até do reinado. Mas futuramente poderia ter sido útil a mais para seu irmão, que seria o próximo rei. Mas assim ele não fez e perseguiu o seu pai. E hoje vemos algo terrível nos dias de hoje. Filhos matando os pais, pais matando os filhos. Algo terrível tem crescido na nossa sociedade. Como a irmã bem frisou, está tendo muito sequestro de crianças. Muitas vezes os pais não estão prestando atenção nas crianças. Eu sei que no nosso tempo de vocês era mais tranquilo, né? Brincavam no meio da rua, não tinha tanto movimento de carro, não tinha essas coisas que tem hoje. No meu tempo, eu me lembro que minha mãe, para me fazer medo, para não ficar na calçada, ela dizia: cuidado com o papa-figo. Eu sei o que é um papa-figo. É um homem que vem num carro preto, pega as crianças e tira o fígado para vender. Aí eu ficava com medo. Aí eu lembro que a gente ficava sentado na calçada e quando via um carro preto, eles vinham tudo e saia correndo, pensando que era um papa-figo. Mas só que hoje, às vezes as crianças não têm esse entendimento de perigo, porque às vezes os pais estão mais concentrados no celular do que nos seus próprios filhos. Ou então dão o celular para os filhos e não se atentam para ver o que eles estão olhando. E isso é muito terrível, porque de forma indireta a mídia social vem afetando a mente das nossas crianças, dos jovens. É tanto que no dia de hoje tem crescido muito o número de jovens que têm ansiedade, que têm perdido sua vida por causa disso. E muitas vezes eles não querem mais sair de casa. Eu vejo até que posta no Instagram, antigamente as mães brigando com os filhos ir para casa. E hoje é brigando com os filhos sair de casa para brincar, para fazer algo, mas não estão presos no celular. E aqui vai a primeira lição: pais e os irmãos que vão ser pais, ensine o seu filho a não ficar entretido no celular, mas ensina os seus filhos desde o princípio as palavras de Deus, a sabedoria, que vai falar que lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desvará dele. A criança.
Devemos fazer nossa parte como cristãos genuínos e ensinar os caminhos que os nossos filhos devem andar, as crianças devem andar, mostrar, ensinar. Eu tenho certeza que se vocês, na casa de cada um de vocês, tiverem reunir ali um momento a sua família, de louvar a palavra, de ensinar a palavra para seus filhos, para sua esposa, eu tenho certeza que no dia que você soltar com esse compromisso, seus filhos vão se lembrar e vão perguntar: papai, não vai ter não hoje a palavra de Deus? Mas se vocês só ficarem no celular, se vocês só prestarem atenção nas mídias sociais, eu sei que vocês chegam cansados do trabalho, mas não dão atenção para os seus filhos, eles vão cada vez mais distanciar de você. E ao invés de vocês ensinarem a eles vão aprender com o mundo lá fora. Porque hoje, no dia de hoje, é comum a gente ver os pais e as mães trabalham, às vezes não têm condições de ficar em casa para cuidar dos seus filhos e colocam eles nas creches. Ficam de manhã e de tarde, o dia todinho. E ali ela vai aprender tudo que a professorazinha que está na sala vai ensinar. Se for uma professora de boa índole, vai ensinar coisas boas, coisas decentes. Mas se for como qualquer uma que dá qualquer coisa para a criança se distrair, não vai aprender nada. A irmã Cadisha bem sabe, ela trabalha com as crianças, ela sabe como é, né? Deve ser o prazeroso cuidar das crianças e o bom danadozinhas elas são. E eu sei que por muitas vezes deve ser tentador. A professora está na sala e dá qualquer coisa para a criança se entreter, deixar ali, tá como quiser, para que ela pare de chorar. Só que esse é um papel que os pais devem fazer. Mesmo que cheguem cansados, exaustos em casa, tire um tempo para com seus filhos. Ensine que não é só o celular que eles devem ver, intertir nesses desenhozinhos que passam na televisão, não. Mostre a palavra de Deus. Quando ele já tiver idade, tiver um entendimento, sente, chame, lê a Bíblia para ele, mostre a criação de Deus, para que ele possa querer quando crescer. Pai, e aquilo ali da Bíblia, como foi que aconteceu? Se entenda e procure saber. Porque eu creio que se a gente, como Davi ensinou para seu filho Salomão, desde pequeno as Escrituras, eu creio que assim, se a gente ensinar nossos filhos desde pequeno, eles serão uma bênção até na escola. Olha, meu pai de noite, ele lê a Bíblia, lê Salmos 1, lê Provérbios 1, você lê com seu pai, e eu tenho certeza que aquela criancinha quando chegar em casa, por mais que o pai não seja da igreja, não seja cristão, pai, você pode ler para mim, Salmo 1, um amiguinho meu disse que o pai dele lê. Isso é uma forma de evangelizar. Só que às vezes nossos filhos vão chegar na escola e dizem: olha, você viu o desenhozinho, um episódiozinho, a galinha pintadinha, não sei o quê? Estamos perdendo as nossas crianças. E isso é um alerta, uma exortação para que vocês possam abrir os olhos, possam enxergar o perigo que suas crianças passam. O pastor mesmo começou o estudo aqui no domingo sobre a questão aí da pedofilia. Devemos ter cuidado sobre isso também, porque às vezes na tarefa do dia a dia de casa, deixa, não, fica aqui com ele um pouquinho, e você não sabe o que aquela pessoa faz enquanto você está ali arrumando a casa. Devemos prestar atenção nisso. Por mais que dê trabalho ficar ali cuidando dos meninos, eles gritando, esperneando, dando um trabalho aí para vocês, quando vocês vão fazer o comer, varrer a casa, tente ficar com eles, tente ensinar para eles, mostrar, ensinar os caminhos de Deus, para que eles, quando crescerem, não se ensinem o caminho de Deus. Entrando aqui, a gente vai perceber as consequências, né? Provérbios 1:10 diz o seguinte: filho meu, se os pecadores querem seduzir, não consista. E lá no Salmo capítulo 1 vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui Davi fala para Salomão para que ele não ir nos conselhos dos ímpios, não ir nessas conversinhas moles. Homem, vamos sair? Não, estou sem dinheiro, meu pai não tem. Vamos ali, tem um negócio bem facinho para a gente conseguir um dinheiro, não vai dar em nada, ninguém vai perceber. E ele cai nessa lábia, cai nisso, dá uma de laranja e vai e faz algo de errado e vê que nada aconteceu. O pai sabe por cima, não repreende, continua fazendo, e a consequência disso, ou é de ser morto ou é de ser preso quando crescer. Então Davi ensina para Salomão que bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. E Salomão, lembrando disso que seu pai ensinou, fala: filho meu, se os pecadores querem seduzir, não consintas. Ensine para os seus filhos o que é certo e o que é errado em casa, para quando ele estiver na escola, para quando ele estiver em outros lugares, saber e não fazer. Não vou fazer isso porque meu pai disse que isso é feio, que minha mãe disse que isso é errado. Não vou fazer, porque Deus briga, Deus fica triste. Devemos ensinar.
Por mais que vocês achem que seja algo cansativo, não se cansa de falar de Deus para os seus filhos, para os seus familiares. Não se canse. E lá em Provérbios 7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E o Salmo 2 diz o quê? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Algo interessante. O temor do Senhor é o princípio de todo saber. Se você ora pedindo sabedoria, não é apenas só orar e viver sua vida normalmente. Não. É buscar sabedoria nas coisas de Deus, nas palavras de Deus. E Salomão, ouvindo isso, ele fala que o temor do Senhor é o princípio do saber. Se você quer a sabedoria, busque no Senhor. Busque a sabedoria na palavra de Deus, na Bíblia, em Provérbios, em Salmos, em Gênesis e Apocalipse. Eu tenho certeza que entre esses dois livros, o que você passou, o que você vai passar, Deus tem uma lição, Deus tem um ensinamento, Deus tem uma palavra. Não esperamos que apenas orar e a resposta vai cair assim do céu, não. Tem que buscar na palavra de Deus. Podemos ver os ensinamentos de um pai para filho, como muitos outros. Agora eu pergunto à igreja: você tem ensinado sobre Deus para seus filhos? Sobre as consequências dos dois caminhos? Vocês têm ensinado para as crianças? Ser sábio na palavra de Deus ou deixar que o mundo o ensine? É comum na adolescência, os jovens, ter seu momento de rebeldia. Eu mesmo, infelizmente, passei por isso. Quando minha mãe, eu sei que ela queria, agora eu sei que ela queria muito meu bem. Só que na época eu era adolescente, eu era um pouco revoltado porque ela nunca deixava eu sair para brincar na calçada. E hoje eu sei que ela fez isso pro meu bem. Porque hoje eu vejo amigos meus que a mãe não tem essa mesma rédea com ele de segurar para ele não ir para certos cantos. E por ela não ter essa rédea com ele infelizmente se perdeu no mundo das drogas. Tudo começou apenas: experimente, você vai se sentir melhor. Você não está passando problema em casa, isso vai te relaxar. E com isso ele nunca mais saiu desse caminho. E isso poderia ter acontecido comigo se minha mãe não tivesse freado, porque eu ia na inocência achando que realmente era algo do dia a dia cotidiano. Eu poderia ter me perdido. Mas hoje eu dou graças a Deus por minha mãe ter sido dura comigo. Por mais que ela tenha me privado de várias coisas que eu poderia ter vivido assim, de brincar na calçada e tudo mais, hoje eu sei que ela fez isso pensando no meu bem, para que eu não fosse como qualquer outro jovem que fosse induzido ao erro. Na rua onde eu fui criado, recentemente, foi aberta uma boca de fumo. Lá era uma rua que só tinha as crianças, os pessoas mais velhos da rua, e com o tempo, os pessoas foram morrendo, outros pessoas foram se mudando, por conta que a violência foi crescida por conta da questão de facção. E nisso, um homem que a gente sempre conhecia desde pequeno, ele já tomava remédio controlado, e com isso ele começou a se viciar, começou a usar drogas, coisas terríveis. E na nossa família tem uma criança que eu digo que já tem 12 anos, mas ele tem uma deficiência, ele não é muito são da mente. Porque meu bisavô, naqueles tempos, meu bisavô antigamente era policial aposentado, ele sempre acolheu o povo, fazia muito comer, o povo que passava, ele ajudava. E nisso, uma mulher deixou essa criança lá para cuidar. E meu bisavô e minha bisavó criaram como se fosse da família. Tanto ela quanto outro meninozinho. Minha avó era enfermeira, desde quando fundou o Hospital ali do Câncer, ela foi uma das primeiras a entrar lá. E minha avó, como sempre trabalhou nisso, teve uma mulher que não queria ter o filho. Ela teve o bebê, só que não quis. E vendeu para minha avó por R$1. Assim ela conta essa história. E com isso, o meninozinho foi crescendo e descobriu que ele tinha deficiência. Ele nasceu alaijadozinho, mas meu bisavô, minha bisavó e minha avó, como ainda era nova, foi crescendo e foi criando, e eu tenho ele como tio. E depois tive essa menina que meu bisavô pegou para criar. Ela também não tinha um juízo muito certo. E infelizmente, a crueldade do homem é tão grande que uma dessas vezes, ela em casa só, algum homem entrou lá e abusou dela. E com isso, ela teve um filho. Foi justamente esse meninozinho que eu disse para vocês, que deve ter hoje entre 13 e 14 anos. Só que ele não é são da mente. E como eu falei, tinha essa bendita boca de fumo. E às vezes, como a mãe dele também não tem um juízo muito sã, e a minha tia que cuidava dele, que é a mãe de Erivelto, o pastor conhece,
que cuidava deles, e agora não tem ninguém para cuidar. E com isso, esse menino um dia saiu de casa, escondido da mãe e de um rapaz que agora mora lá para ajudar. Ele entrou nessa boca de fumo. E por sorte de Deus que meu primo mora de frente a essa boca de fumo, que ele tem uma loja, e viu ele entrando e achou estranho, porque não viu ninguém acompanhando ele. E ele adentrou lá, né, para saber o que aconteceu, o que ele estava fazendo ali, que estranho. E pasme, se ele não tivesse chegado naquela hora, o dono da boca de fumo já tinha baixado as calças e abusar, molestar aquela criança, por falta de concentração dos pais, ou do rapaz que está cuidando dessa criança, que deixou ele solto, que deixou ele lá ao léu. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o perigo está onde a gente menos espera. E criança às vezes é séria. Ele saiu escondido e olha o que está acontecendo. E por infelicidade, esses dias, há umas 2 semanas atrás, o povo descobriram o que esse rapaz fez e expulsaram ele dessa boca de fumo. Agora não tem mais essa boca de fumo. E há 2 semanas atrás, esse bendito homem morreu no infarto. Então você vê, né? Consequências de que ele já usava remédio controlado e usava drogas. E a consequência disso foi uma morte prematura. Ele não era tão velho, tinha uma vida ainda pela frente, mas escolheu caminhos tortuosos e teve a consequência disso. E como eu disse aqui para vocês, criança séria. Então que possamos ter cuidado das nossas crianças, que não deixemos elas soltas nem sequer por 1 minuto, que com menos a gente espera, ela sai correndo. E Deus o livre, um carro está passando na rua. Que a gente possa ter essa atenção com nossos filhos. Não deixe para que o mundo ensine da pior maneira. Eduque, ensine sobre Cristo, faça sua parte. Davi com certeza deve ter falado de Deus para seus filhos, das suas histórias, desde quando ele era pequeno, desde quando Deus usava ele, quando ele, ainda pastor de ovelhas, conseguiu derrotar leões, ursos. Talvez eu acho que um momento ali, ele conversando com seus filhos, aí eu derrotei um gigante, através da força de Deus, que me deu força, me capacitou. Eu creio que isso nunca saiu da casa do seu pai, de Davi. Como a gente sabe, Davi também foi ensinado desde pequeno, pois Jessé também era da linhagem de Jesus. E com certeza ensinava para seus filhos o caminho de Deus. Então foi passado de pai para filho. E Davi assim ensinou a Salomão. E Salomão escreve 3 livros, como a gente já bem conhece: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. E aqui Salomão foi um homem usado por Cristo. Ele construiu o templo lá de Israel, o templo do Senhor. Davi não poderia construir porque sua mão estava manchada de sangue. E deixou para que seu filho, que sucederia o trono, construísse. E assim ele fez. Como um homem mais rico daquela época, e o homem mais sábio, ele resolveu muitos problemas, melhorou muito a questão do reinado de Israel, melhorou bastante a vida dos seus povos, mas também cobrava juros altíssimos. E com isso, ele tendo todo o poder e todo o dinheiro do mundo, Salomão se perde em sua vida. Ele mesmo sabendo dos caminhos de Deus que seu pai ensinara para ele desde novo, quando ele cresce, talvez tomado por tanto poder, tudo que ele tinha, ele tem mais de 700 mulheres. 700 mulheres de outros povos. E com isso, com cada casamento, com cada mulher que eles deitavam, trazia consigo para dentro de Israel um ídolo diferente. E ele começou a trazer o ídolo novamente para a casa de Israel. Um grande pecado, fere os mandamentos. Com isso, ele vai escrever o livro de Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Com tudo isso que ele passa, mesmo assim ele deixa um ensinamento valioso para nossas vidas. Que mais que um homem que seja usado por Deus, tem seus altos e baixos, tem suas quedas, suas falhas, mas ele nos ensina algo maravilhoso. Porque ele passou por tudo que a gente poderia passar. Se a gente fosse rico, tivesse muito dinheiro e abandonasse a Cristo, ele provou e desfrutou todos os prazeres. Teve a mulher que ele quisesse, podia ir para onde ele quisesse, porque ele tinha condições, podia comer as melhores comidas. E ele passando por tudo isso, podendo ter tudo do bom e do melhor na época em que ele vivia. Mesmo assim, ele escreve no seu último livro, que é na sua velhice, Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 13 ao 14, onde ele vai dar um resumo da sua vida e dos seus livros. Ele fala o seguinte: de tudo o que você tem ouvido, de tudo que ele escreveu em seus 3 livros, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as quais estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Ou seja,
você vivam de forma assim que tenha muitas condições, ou de que não tenha, que você tenha o melhor emprego, ou que você não tenha. Tudo que você viver nessa vida, nada faz sentido se você não viver para honrar e glorificar o nome de Deus. Porque de todos os prazeres que ele viveu nessa vida, de tudo que ele experimentou, seja de mulheres, bebidas, comidas, lugares, as melhores vestes, ele percebe e diz para a nossa geração, para os dias de hoje, que mesmo que você tenha tudo isso, nada é mais prazeroso do que servir a Deus. Ele, o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio, disse que é melhor do que dinheiro, do que ouro, do que tudo, é servir a Deus, é amar a Deus, é temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria, e é com essa sabedoria que Deus nos capacita para resistir às tentações, para ensinar os próximos da palavra de Deus, para ensinar os nossos filhos, para continuar essa geração que vem desde Abraão, e aqui falando de Davi para Salomão, que possamos passar para nós e nossos filhos, e que assim passe sucessivamente até o fim do mundo, quando Deus virá e resgatará a sua igreja, que até no último dia de nossas vidas, no grande dia, os justos serão para a glória de Deus, e aqueles que vão para o inferno também, o nome de Deus será glorificado, porque tudo que há nesse mundo, seja o nosso viver, o nosso morrer, o nosso respirar, tudo vai ser para a glória de Deus, quer seja para o inferno ou quer seja para a vida eterna com Ele, tudo Ele será glorificado. E essa palavra que eu queria trazer hoje para os irmãos, que os irmãos vigiem seus filhos, aconselhe eles sobre os caminhos de Deus, não só eles, mas as pessoas ao seu redor, as pessoas que são necias na palavra, que ainda não têm esse discernimento do que é a palavra de Deus, do que é viver uma vida de santidade, do que é viver uma intimidade com Cristo, que vocês possam aconselhar essas pessoas, que eu sei que no dia a dia da gente aparece muitas pessoas perdidas, carentes de uma oração, de uma palavra, de um ombro amigo, e que possamos estar prontos, preparados, lendo a Bíblia para poder ensinar essas pessoas o quão bom e agradável é viver para o Senhor, desde o nosso viver ao nosso morrer. De tudo que possamos fazer nessa terra, que a gente não vise a nossa vida em primeiro lugar, mas sim visar Cristo em primeiro lugar, para que o nome dele seja exaltado, para que quando tudo isso passar, quando a gente não estiver mais aqui, em o nosso epitáfio, a nossa lápide seja lembrada, o irmão que viveu uma vida para Cristo, que deixou todos os prazeres do mundo e entregou a vida a Cristo. E que assim o nosso legado, não nosso, mas de Cristo, seja assim permanentemente em todos os dias de nossas vidas. Que Deus abençoe a igreja, irmãos. Amém.